Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia, TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Novo agronegócio este que é justamente cada vez mais digital, que é mobile, que é jovem, que é sustentável, que é conectado com o consumidor. Bom, nesta edição do Agropapo nós vamos tratar aí de um tema de grande repercussão, ótima audiência, que é carreira e emprego no agronegócio, especialmente aí para cargos de gestão, executivos e tudo mais. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber no Agropapo a Maria Sartori, que é consultora da Robert Half, uma das principais consultorias de recursos humanos, recrutamento do país, e ela que vai poder falar justamente de um estudo que a consultoria lançou recentemente, que fala aí que o mercado do agronegócio está aquecido aí para cargos de gestão, executivos e em algumas áreas. Maria, satisfação por estar contigo aqui no Agropapo. Ronaldo, obrigada, bom dia para o pessoal que está seguindo a gente aí nas redes. Muito bem. Bom, quero abrir justamente falando, o mercado do agronegócio aí justamente para cargos de gestão, executivos, está aquecido, é isso? Está bastante aquecido, Ronaldo. A Robert Half, ela faz um estudo que ele chama Índice de Confiança Robert Half e ele mede aí a questão de empregabilidade em todos os setores. Certo. Esse estudo, a última atualização dele foi feita no terceiro trimestre de 2017, onde a taxa de desemprego do país era cerca de 12,4% e a taxa de desemprego para essa faixa que você comentou, ela era bem inferior, ela era de 5,5%. Correto. O agronegócio é o setor que puxa essa faixa cada vez mais para baixo. Tá. É um segmento que aí nos últimos anos, apesar de ter também oscilado, ele não sofreu como os outros setores, ele vem, obviamente, aí, como a gente sabe, expandindo, e isso reflete também nas contratações. E agora, especificamente, aí, no último quarto de 17 e esse início de ano, a gente sente ainda um forte aquecimento nessas contratações voltadas para posições desde especialistas até os grandes gestores aí das companhias. Perfeito. E agora, na tua opinião, a que se deve, vamos dizer assim, que o agronegócio justamente está puxando essa demanda por esses cargos de gestão, esses cargos executivos? Isso vem muito alinhado, Ronaldo, com a entrada cada vez mais forte do capital estrangeiro através das multinacionais. Correto. Então, um segmento que ele sempre no Brasil ele foi tradicionalmente muito familiar com a entrada das multinacionais, nos processos de aquisição, nos processos de fusão, existe a necessidade de profissionalização. Correto. Então a gente sente essa necessidade de atrair profissionais que venham de empresas de grande porte para atuar nessas posições. Perfeito. Bom, e justamente nesse estudo da Robert Half, alguns segmentos, vamos dizer assim, algumas categorias de trabalho foram destacadas, né? Engenharia, finanças e contabilidade, jurídico, enfim, por que são essas carreiras assim? O que a gente pode destacar de cada uma delas assim em termos de oportunidade? Perfeito. Então, nas posições voltadas ao que a gente chama de posições suportes, como finanças e contabilidade e o próprio segmento jurídico, são as posições que se relacionam mais com o que a gente chama de M&A, que nada mais é do que a fusão de quando uma empresa aí multinacional entra em contato com a empresa nacional. Para isso acontecer, existe uma série de procedimentos que são necessários que sejam cumpridos dentro da companhia, tanto voltados à área financeira, e aí eu digo mais voltada à área fiscal. Então existe ainda uma demanda muito alta voltada a gerentes fiscais, a analistas sênior fiscais, como também voltadas à parte jurídica, muito pensando nas questões de auditoria para ver se está tudo em ordem para essa fusão acontecer aí de maneira perfeita. Tá. Já nas áreas voltadas a operações, que você disse aí, engenharia, a gente vê muito forte, muito aquecido as posições voltadas à cadeia supply. Então, como o movimento de exportação ele é muito forte, Correto. precisa existir todo o escoamento dessa produção.
Então, todas as posições voltadas a essa cadeia de supply chain, elas são muito demandadas. Então, o gerente de logística é um cargo bastante requisitado pela gente, por exemplo. A gente também, nesse estudo, a gente viu que as posições voltadas a vendas técnicas, que é o pessoal que está no campo, exato, fornecendo o insumo para o produtor, essa posição, que é o que a gente chama de engenheiro de vendas ou o representante técnico de vendas, né, o famoso RTV, perfeito, tendo o suporte do assistente técnico de vendas, essas duas posições, elas estão em alta demanda também por causa de todo esse movimento que está acontecendo. Tá. E do segmento de marketing, tem algo nesse sentido também? Marketing, sim, sim. A gente vê que principalmente tudo que é voltado à inteligência de mercado, que é a posição que a gente chama de analista de BI, é uma posição que ela vem sendo muito demandada, até para poder alimentar esse pessoal que está direto com o produtor, vendendo para o produtor de informações para essa venda aí ser feita da maneira mais técnica e precisa possível. Bacana. Vou só parar um pouquinho a nossa entrevista aqui, nossa boa conversa, para fazer 2 recadinhos do Agropapo, a gente já volta, ok? Tá bom. Muito bem, você está acompanhando o Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio aqui na Altivia TV da internet. E quero agora reiterar a todos acompanhar o Agropapo nas redes sociais. Curta a nossa fanpage, que é facebook.com/agropapo. O Agropapo também está presente no Twitter, o nosso perfil por lá é @agro_papo. O Agropapo também tem perfis no LinkedIn, Google+, Google+. E obviamente, se você quiser rever este programa especial aqui com a Maria Sartori da Robert Half sobre carreira e emprego no agronegócio, é só acessar o YouTube da Altivia ou ainda o canal oficial do Agropapo no YouTube, que é youtube.com/agropapo. E agora também fazer aí a chamadinha do TI Brasil, evento sobre agricultura digital, tecnologia da informação aplicada ao campo, que acontece aí na próxima semana em São Paulo. O Agropapo estará presente, é o canal oficial de mídia. Mais informações aí no folder eletrônico na sua telinha. Muito bem, agora voltamos aqui à nossa boa conversa com a Maria Sartori. E dentro de todas essas oportunidades, Maria, que perfil assim de profissional que o mercado está buscando? É a pergunta que todo mundo quer saber, na verdade. Eu te digo que o profissional demandado no agronegócios atualmente, o que ele tem de diferente dos outros profissionais? Acho que o que ele tem de ponto mais diferenciado é a questão da flexibilidade. A gente precisa de profissionais altamente flexíveis que saibam caminhar tanto entre uma estrutura robusta e muitas vezes travada das multinacionais, correto, bem como caminhar com o pessoal que a gente conhece, que é o pessoal que está na ponta, que são os produtores. Então, acho que a palavra flexibilidade é a palavra ideal para o profissional do agronegócios. Obviamente que você tem outros quesitos que antigamente não eram demandados no setor, que, por exemplo, hoje ele vai se tornando cada vez mais indispensável, que é, por exemplo, o inglês. Perfeito. Então, a necessidade aí da comunicação em línguas estrangeiras, ela se torna cada vez mais diferenciada para esses profissionais. Tá, agora, por exemplo, conhecer as especificidades do setor é algo mandatório ou não? Ou, de repente, um executivo que migrou no universo das telecomunicações com a bagagem dele pode ter uma oportunidade de desenvolvimento no agro? Boa pergunta. Isso ele depende muito da posição. Então, por exemplo, nas posições que são voltadas à operação propriamente dita, a gente busca profissionais que necessariamente venham do campo. Tá. Porque você precisa dessa bagagem prévia para poder operar. Já para as posições de suporte, que são as posições voltadas à área financeira ou à área jurídica que a gente estava comentando, é muito bem-vindo profissionais que venham de outro segmento e que oxigenem essa empresa. Então, trazer profissionais que venham de um outro setor, que venha da indústria, que venha do varejo, ele também é muito bem-vindo. Bacana. Agora a gente vem observando no setor aí também todo um fenômeno aí de startups, agritechs, vamos dizer assim.
Existem oportunidades nessas empresas também dentro desse universo aí de gestão, de cargos executivos? Elas existem, mas ainda de uma maneira que não chama tanto atenção do que o universo de possibilidades que a gente vê nas grandes companhias. A gente sente a crescente nessas startups, mas ainda não nos chama tanta atenção quanto que a gente vem vendo nas grandes companhias. Tá, entendi, bacana. E dentro desse contexto assim, você como especialista, que dicas de estratégia você pode, por exemplo, apontar aí para quem está buscando uma oportunidade no agro? Eu acho que a primeira coisa e mais importante é a pessoa de fato se identificar com aquilo. Vou te explicar o porquê eu digo isso. Durante esse momento que a indústria passou, muitos profissionais procuraram a gente dizendo: poxa, Maria, eu gostaria muito de deixar a indústria e entrar no agro, porque eu vejo que o agro ele é promissor no país nos próximos 20 anos. Tá. Correto, ele é promissor no país nos próximos 20 anos. Mas você se vê atuando nesse setor? É um setor que te atrai? É um setor que te agrada? Então a primeira coisa é, você precisa gostar e ter interesse no setor. E principalmente no momento onde você é chamado para uma entrevista, se você vem de um setor diferente, você tem que estar preparado e tem que conhecer a fundo o que o setor está demandando e o que está acontecendo dentro do setor. Para quem já é do setor, o que eu acho importante são as pessoas se atualizarem em relação às novas tendências aí de cada uma das áreas dentro do setor, porque como é um setor que está crescendo muito, a gente vê muita mudança, e são mudanças específicas na parte logística, na parte fiscal, onde a pessoa precisa saber que aquilo está acontecendo para de fato ter aí uma oportunidade no mercado agro. Então eu acho que estudar e estar ciente de tudo que está acontecendo é essencial. Legal. E agora, de uma maneira geral, eu acho que é uma pergunta que também todos devem estar nessa expectativa. O que funciona hoje para você garimpar melhor uma oportunidade? É o currículo? Ainda vale? Não vale? É o networking? É ir num evento? O que você pode dizer, de certo modo assim, dar meio que um caminho das pedras? Obviamente que o currículo, ele vale porque ele é a sua carta de apresentação, ele é a sua primeira entrada. Mas para que esse currículo chegue até lá, o importante é criar um mecanismo para que ele seja apresentado. Porque muitas vezes a pessoa fala: poxa, Maria, eu me cadastro para tantas vagas e a posição que eu vejo ela é exatamente o que o meu currículo oferece. E eu não sou nem chamado para uma entrevista. Por que isso acontece? Porque o seu currículo, na verdade, às vezes ele nem chega na pessoa correta. Então, o networking, ele é extremamente interessante. Participar de eventos, ele acaba te dando bastante visibilidade e muitos contatos. E, obviamente, que ter contato com as consultorias que fazem o intermédio entre o profissional e a empresa é o ideal, porque ele vai necessariamente ser apresentado para as posições. Legal, bacana. Olha, já é um grande chavão e clichê do Agropapo. Que boa conversa, passa rápido, Maria. Eu quero reiterar os agradecimentos aqui do Agropapo e da Altivi, da tua presença aqui, essas informações preciosas aí sobre carreira e emprego no agronegócio, e tendo novidades, o espaço está aberto. Legal, Ronaldo. Muito obrigada pela oportunidade. Também gostei bastante de conversar com vocês e com certeza quero ter a oportunidade de voltar aqui para bater um papo contigo. Muito bem, muito obrigado. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, pessoal. Muito bem. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na Altivi TV na internet. O Agropapo, que tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivi TV na internet é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.